A projeção de inflação para este ano caiu para 3,43%, abaixo da previsão inicial, que era de 5%. Já a estimativa do PIB em 2019 segue em 0,47%. Mas o que isso significa para o nosso bolso? Para a gente entender um pouquinho mais sobre a economia, a gente recebe hoje aqui no estúdio o economista, professor da UPF, Juscemar Zilli. Seja muito bem-vindo ao PFTV, professor. Professor, para a gente entender um pouquinho mais, como é a inflação, quais são os dados que definem, então, o índice de inflação no nosso país? Então, a inflação é uma medida de como os preços estão reagindo ao longo dos meses, né? Então, quando nós temos os preços, em média, aumentando, nós temos inflação. Quando, em média, esses preços caem em relação ao período anterior, nós temos o que a gente chama de deflação. E no último ano, nós temos percebido que a média dos preços da economia aumentou algo próximo a 3,4%, 3,5% em relação ao ano anterior. Então, nós temos uma inflação, né? Os preços aumentaram esse ano em relação ao ano anterior, em torno de 3,4%, 3,5%. Aqui nós estamos falando dos preços da maior parte dos produtos e serviços consumidos pela sociedade. Então, esse é o índice de inflação. Essa é a medida que nos mostra o comportamento dos preços em relação aos períodos anteriores. E esse momento onde nós estamos com uma taxa de inflação próxima a 3,4%, 3,5%, gerou a oportunidade, abriu espaço para o Comitê de Política Monetária baixar a taxa de juros, que é a taxa de referência, a Selic, que ela é basicamente uma forma de você também controlar a inflação. Então, quando nós temos uma inflação alta, o governo normalmente aumenta as taxas de juros, a Selic, para diminuir um pouco o consumo e isso esfria o comportamento dos preços, acalma. Quando nós temos uma inflação caindo, isso também abre espaço para o governo, para o Comitê de Política Monetária, baixar a taxa de juros, a ponto de hoje nós termos uma das menores taxas de juros da história do Brasil, que é 5,5% ao ano. Agora, professor, para quem não entende muito de economia, só sabe dos seus gastos familiares lá no fim do mês, qual o impacto para o consumidor uma inflação que está caindo? Uma inflação menor em relação aos períodos anteriores, basicamente significa que o poder aquisitivo das pessoas, o poder de compra delas, não vem diminuindo tanto. A gente pode fazer uma relação bem simples. Imagina que o salário aumente 5% ao ano, né? Que o dissídio seja de 5%. Se os preços, a inflação, for de 13,5%, significa que o salário aumentou 1,5% a mais do que aumentaram os preços. Isso significa que as pessoas acabam tendo mais poder de compra, elas podem comprar mais bens e serviços. Claro, num percentual não tão grande, mas essa é a percepção que a gente tem quando a inflação não é tão elevada assim. Então, esse maior poder de compra faz com que as pessoas possam comprar produtos, né, porque sobra dinheiro no dia a dia delas, que antes elas não poderiam. Exatamente porque os preços não estão subindo tanto quanto subiam em outros períodos. Agora, para o empresário, essa é a mesma visão também? Para o investidor, para o prestador de serviços? Porque, como a inflação é o aumento dos preços, o empresário ele é motivado a produzir mais quando os preços aumentam. Então, como os preços acabam não aumentando tanto, o empresário também não investe, né, não amplia a sua produção. E isso acaba gerando um processo de ociosidade lá na planta produtiva, na indústria, exatamente porque o empresário não percebe a necessidade de ampliar, de produzir mais. Então ele produz um percentual, uma determinada quantidade, sendo que a planta, a indústria, poderia produzir muito mais. Então, isso também tem um efeito negativo. Se para o consumidor o efeito é positivo, que dá poder de compra, para o empresário, ele acaba sendo desestimulado em produzir mais. Ele vai produzir a mesma quantidade ou menos, mas ele acaba não produzindo mais. Exatamente porque, para ele, é importante que o preço se eleve, porque se o preço se elevar, a rentabilidade dele aumenta, né? Então, ele acaba esperando um possível aumento desses preços, exatamente para daí sim
começar a produzir mais, e aí produzindo mais, ele vai precisar de mais mão de obra, de mais matéria-prima, isso gera, entra naquele cálculo do produto interno bruto da economia brasileira, que hoje, previsão do ano, em torno de 0,8%, 0,9%. Então, isso tudo acaba influenciando, né, lá na atividade econômica de um país. A gente já está em outubro, quase fim do ano. Professor, já dá para ter uma ideia, uma projeção, como é que encerra 2019? O senhor não tem bola de cristal, mas dá para ter uma projeção também em 2020? 2019 é um ano muito difícil economicamente. Será que 2020 vai ser assim também? O ano de 2019, ele provavelmente deve fechar próximo, e aí vamos usar um meio termo, né, entre 0,8% e 0,9% de crescimento da produção brasileira em relação ao período anterior, que é o PIB, né? Lembrando que nos últimos 2 anos nós crescemos aproximadamente 1% ao ano. Esse ano nós devemos crescer próximo a 0,9%. A taxa de juros, como a inflação está controlada, estável, caindo, provavelmente na próxima nós vamos ter mais uma reunião do Comitê de Política Monetária. Provavelmente nós teremos mais uma queda na taxa de juros. A expectativa em alguns economistas acabam projetando uma taxa de 4,75%. A maioria do mercado está trabalhando com uma taxa de 5%, então, ao ano, fechando esse ano. Com uma inflação próximo a 3,4%, 3,5%. Então, essa é a expectativa para esse período. Lembrando que em outras regiões, e principalmente o setor industrial, já começou a apresentar um crescimento significativo. Nós temos a região da Serra Gaúcha, que a indústria cresceu mais de 8% no último semestre, isso é um bom indicativo, né? E prospectando já, ou projetando o que nós teremos em 2020, nós temos agora, ainda em 2019, reforma da Previdência que tende a passar, início das reformas tributárias. Então, isso pode gerar a expectativa, associado a uma taxa de juros muito baixa, quer dizer, bem baixa, 5% ou 5,5%. Isso gera a expectativa de que o ano de 2020 seja um ano bom, no sentido de que os investimentos aumentem, e aí aumentando investimentos se produz mais, se emprega mais, se gera mais renda, e aí as expectativas levam a um PIB para o ano de 2020 crescendo em 1,9%, bem mais do 0,8% que nós temos hoje, mas ainda fica bem aquém do que a economia perdeu nos últimos anos. Então, eu sou otimista. Eu acho que 2020 ele vai ser bem melhor do que 2019. Agora, se vai crescer 1,5%, 2%, aí a gente precisa realmente acompanhar para ver o que vai acontecer. Tá certo. Professor, obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia. Muito obrigado.